Em Tiago 3, logo ele começa falando sobre o domínio sobre a língua. E aí ele fala algumas coisas. Meus irmãos, não sejam muito de vocês, mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. E ele fala uma série de outras coisas relacionadas à língua. E ele fala, olha, a língua ela é um pedaço de carne tão pequeno que o homem tem uma dificuldade enorme de controlar. E mais à frente ele vai falar dos dois tipos de sabedoria. E eu gostaria de mencionar aqui o versículo 17 que diz assim, mas a sabedoria vem do alto. A sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Como a gente vai falar de língua, a gente também tem que entender... Tô com a minha Bíblia mesmo, tá, gente? Eu não tô fingindo, não. Enfim. Ter cuidado no falar é garantia de um futuro. Se eu disser assim, pedir para vocês colocarem nos comentários quantas oportunidades vocês já perderam por causa de uma fala mal colocada, eu acredito que viralizava esse vídeo e bateria recorde de comentários. Por quê? Porque todo mundo já viveu, presenciou, ou viveu, ou vai vivenciar uma experiência dessa, de falar na hora errada, no momento errado e para a pessoa errada. Ainda tem isso. A boca, ela tem um poder de transmitir morte ou vida. E algumas pessoas confundem sinceridade com falta de educação. Sinceridade é você colocar as coisas de panos limpos, de forma limpa e cristalina para o ouvinte, né? A pessoa que está recebendo aquilo que está sendo comunicado. Agora, a falta de educação é aquela pessoa que acha que ela é super sincera e ela acaba magoando a outra pessoa com um excesso de palavras que nada mais é do que o achismo dela a respeito do outro. Você chegar para alguém e dizer assim, desnecessariamente, olha, acho você isso, sem a pessoa ter perguntado, sem o contexto ter feito a abertura para isso, que eu acho que ainda assim, dentro de um contexto onde há uma abertura, onde há uma intimidade, como um casamento, uma amizade e tudo, eu ainda acho muita falta de educação a pessoa agir dessa forma, porque a palavra de Deus fala que a sabedoria do alto, ela é pacífica. Então, mesmo que eu seja sincera com alguém, com aquela pessoa que eu tô falando, né, que a gente tá conversando ali, tá colocando algumas coisas pontuais que precisam ser mudadas, eu preciso ter amabilidade para aquela pessoa. Eu tenho que entender que aquilo que eu tô falando pro outro vai gerar vida ou morte nele. Que seja vida. Se depender de vós, é o Senhor que nos diz. Se depender de vós, vivam todos em paz. Então, aquilo que sai da minha boca, antes de tudo, tem que produzir paz no coração do outro. Antes de tudo, aquilo que sai da minha boca tem que produzir paz aonde eu estou. Se aquilo que eu vou falar não produz paz, é melhor ficar de boca fechada. Porque se não produz paz, produz morte, guerra, conflito. E o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Então, é difícil às vezes a gente manter calado em situações, por exemplo, de uma dose extra de adrenalina. Por exemplo, quando a gente está numa situação que a gente não está vigiando muito ali, está na carne, aí a gente acaba trocando farpas com alguém, falando coisas que não deveria. E para uma pessoa sanguínea, isso ainda é muito mais difícil, né? O pessoal aí dos sanguíneos aí, que eu sou sanguínea. E quem é sanguíneo, quem é colérico, tem essa dificuldade em fechar a boca. Mas o Espírito Santo transforma. Eu tenho essa boa notícia pra gente, tá? O Espírito Santo de Deus transforma nossas vidas. O nosso maior exemplo de alguém que tinha dificuldade em controlar a língua era Pedro, o apóstolo Pedro. Um exemplo muito clássico dele não ter controle sobre aquilo que ele fala é quando Jesus vai pro monte e tem a transfiguração de Jesus, onde aparece Moisés e Elias. E todo mundo tá calado. Nossa, Jesus está ali em corpo de glória, né? Ali tá o Cristo glorificado. E Pedro diz assim, Senhor, ou é mestre, uma coisa assim, ele diz, quer que eu faça uma tenda, uma pra ti, uma pra Elias, outra pra Moisés? Não tinha nada a ver Pedro abrir a boca naquele lugar. Tipo assim, todo mundo ficou olhando, né? Tipo, sério? Podia ter ficado calado. Então, essa é uma situação muito característica de alguém que tem dificuldade de manter-se com a boca fechada, quando na verdade deveria estar... quando na verdade ela deveria estar calada, ela vai lá e fala o que não deveria no lugar e no momento completamente inoportuno. Mas às vezes, isso é uma situação, eu diria até que, não vou dizer grave, mas cômica da parte de Pedro, porque com certeza eu iria rir se tá todo mundo ali, Jesus no meio eu olharia e falaria, sério, cara? Porque eu também não ia conseguir me manter calada, entende? Mas enfim, né? Não sei. Eu tenho essa dificuldade, mas vamos aprender juntos, né? Estão comigo vocês? Então, ter cuidado no falar é uma garantia de futuro. E por que isso? Porque se perde oportunidades quando a gente não sabe o que falar. Se perde oportunidades também quando a gente fica em silêncio.
Por isso a sabedoria, e eu acho muito massa, que no mesmo capítulo, no capítulo 3, tanto fala da língua como fala da sabedoria, que a gente precisa buscar no Senhor esse fruto do Espírito. Dons é top. Tradução de língua, falar em línguas, e dom de cura, dons é bênção, dons é para servir, né, no propósito do Senhor, com mais, como é que eu dizer, com mais excelência, mas o fruto eu acho que é a coisa mais difícil da gente produzir, porque é algo que vem do Espírito Santo, assim, claro que os dons também, e ele dá a quem quer e como quer, mas eu digo assim, o fruto, ele é algo que você tem que se deixar ser tratado, sabe? Lembra que no capítulo 1 eu falo sobre a aprovação, ele gera perseverança e maturidade. E com isso faz com que a gente queira produzir frutos do Espírito. E eu acho que uma das formas mais evidentes de frutos do Espírito que nós temos é através da fala. No momento que talvez uma pessoa que é colérica, né, uma pessoa mais agressiva, mais autoritária, ou uma pessoa sanguínea, que é alguém que fala, né, e depois se arrepende, tudo é muito intenso, quando ela é transformada pelo Espírito Santo, é algo que você nota, assim, de cara. Porque essas pessoas, elas se entregam pela fala. Então, quando elas são transformadas pelo Espírito Santo, elas mostram que elas são transformadas também pela fala. Eu acho isso incrível. E essa geração de vida, essa responsabilidade que nós temos de gerar vida no outro, de ter cuidado, de ter trato, né, daquilo que nós vamos falar para o outro. Se você vê um irmão que está ali prestes a cair, ou numa situação que ele precisa reconhecer que é pecado, ou até mesmo uma situação que talvez você veja que é um radar perigoso. Nós mulheres temos mais esse trato, né, de olhar uma situação e enxergar ali 10 mil quilômetros à frente. E até mesmo para a gente falar para os nossos cônjuges, a gente precisa ter um trato para mostrar, né? E se isso não funcionar, a gente corre para Deus, que Deus revela, que Deus é Deus, né? Melhor chorar na presença de Deus do que rir na presença do diabo. É verdade. Isso aqui foi um insight que eu tive quando eu estava lendo esse capítulo. Porque quando a gente gera morte na vida do outro, a nossa palavra gera morte, às vezes nos custa um relacionamento. E aí você pode imaginar qualquer tipo de relacionamento. Às vezes pode custar o seu casamento. Às vezes pode custar o emprego. Porque quando a gente não tem maturidade naquilo que a gente fala, quando a gente não tem amabilidade, paciência, não tem domínio próprio daquilo que a gente fala, e quando tudo isso ocorre, geralmente porque existem dois elementos ali fundamentais para que isso ocorra, que é a imaturidade e a ingratidão, a gente está sendo boca de Satanás na terra. Se você não é boca de Deus, se você não você não junta, se você não é a favor do reino de Deus, consequentemente você é contra. O livro de Lucas fala isso. Quem não é a favor é contra. E quem não está juntando, está espalhando. Então, logo, quando eu não tenho a maturidade naquilo que... Eu não busco essa maturidade em Deus. Eu não busco ter comunhão com Deus. Logo, eu não consigo nem produzir frutos do Espírito na minha vida. Provavelmente, coisas que eu vou falar vai produzir morte na vida de alguém. Talvez até na própria. Né? Se você é tão crítico, né, super sincero com o outro, eu fico imaginando como é lidar com a pessoa assim mesmo, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa que eu já, infelizmente, se deixei ser usada pra morte mesmo. Por quê? Porque eu falava sem pensar, eu era impulsiva no falar, e eu tinha um domínio da ira. Não sei se eu já tenho um vídeo aqui falando, eu vou dar uma olhada. Se eu não tiver, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre ira. Então, assim, eu acho que tem. Mas depois eu vou só refrescar a memória, gente, porque às vezes dá um tilt, né? Então, assim, quando a gente não se deixa ser tratado por Deus, é como aquela história que todo crente já ouviu falar a respeito do muro. Você está no muro, Jesus está de um lado, o diabo está do outro. E a pessoa que está no muro, Jesus está dizendo, ei, vem pra cá, eu vou te segurar e tal. E o diabo não faz nada, está ali de braço cruzado, olhando pra tua cara, então tá no muro. E ele olha assim, e a pessoa olha pro diabo e diz assim, por que você não me chama? Ele, porque o muro é meu. Então, quando a gente não deixa ser tratado pelo Senhor, a gente está naquele muro. E o muro não é de Deus, de quem será então? Entende? Então, se eu não me deixo ser transformada pelo Espírito, logo eu estou sendo dominado por outro Deus, que não é o Deus criador, o Deus verdadeiro, o Deus que é restaurador. E a língua, ela tem esse poder. A língua, ela é o instrumento mais usado por Deus para falar uma palavra de ânimo, para profetizar, para orar, para até mesmo para usar por cura, né? Você vai interceder, olha que Deus está te curando e tal. Então acho que é um dos instrumentos mais usados. Claro que Deus pode usar qualquer outro, né? Eu creio que Deus é o Deus do impossível. A pessoa muda, pode sim, por que não? Ministrar sobre cura, da forma dele, da maneira deles, através da língua de sinais, né? Então Deus é um Deus infinitamente multiverso, né? E usa diversas ferramentas para fazer com que os seus propósitos sejam cumpridos na nossa vida.
Mas nós devemos ter cuidado no nosso falar. A Bíblia é muito clara quando diz que de uma fonte não pode sair duas fontes. De uma fonte de água não pode sair dois tipos de água. Ela é doce ou ela é salgada. Logo, a nossa boca não pode sair bênção e maldição. Jesus, ele faz essa analogia, né? Nossa boca, ela precisa ser uma boca santificada. A boca que adora o Senhor não pode ser a mesma boca que desfaz de um próximo, que desfaz de um cônjuge, que desfaz de um filho, que desfaz de um parente, sabe? Essa boca que diz graças a Deus não pode dizer essa desgraça de menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você percebe que não é coerente? E quando a gente olha para as Escrituras, a gente entende muito bem que as coisas de Deus, elas são muito bem alinhadas. Não tem como uma árvore ela dar um fruto diferente daquele tipo que ela é. Você não vai ver uma macieira da laranja e nem vai ver um limão da morango. Então, nós somos árvore de Jesus, nós somos árvores plantadas nesse mundo para dar frutos doces, frutos amorosos, né? Frutos refrescantes para almas cansadas. Nós estamos aqui nessa terra para que a nossa boca seja usada para ser bênção na vida daqueles que não encontraram paz, aqueles que ainda não encontraram refrigério, que estão cansados, estão em luta constante consigo mesmos. E está na hora, amado, de você se deixar ser essa boca de Deus. Talvez você esteja pensando, mas eu estou passando uma tribulação muito grande. Irmão, enquanto você vai na tribulação mesmo, vá fazendo. Enquanto o problema está ali contigo, vai fazendo pelo outro. Não pode fazer muita coisa por você, mas vai fazendo pelo outro. Se deixa ser bênção na vida do outro, tá certo? Eu quero agradecer a presença de vocês nesse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que vocês estão achando. Eu tô amando uns pequenos insights do livro de Tiago. É uma série que eu acho muito legal. E até o próximo vídeo. Até mais.